tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez na nossa Escola Bíblica Online e da Primeira Igreja Batista Brasileira de Austin, e nós estamos estudando agora, chegando no capítulo 2 do livro de 2 aos Coríntios. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 14 até o capítulo 3, verso 18. O título da nossa lição é Muito Mais Glorioso. É a lição 9 do nosso estudo. E eu quero convidar você, então, a abrir aí a sua Bíblia e nós vamos fazer essa leitura. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, também nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito, o Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração, vamos
pedir a bênção de Deus sobre esse estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, graças te damos pela tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, a tua palavra é a lâmpada que ilumina a escuridão. E nós pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo venha agora iluminar o nosso coração para compreender a tua palavra e não interpretarmos a tua palavra de maneira equivocada, como fazem alguns, Senhor, usando a tua palavra, Senhor, de maneira distorcida. E nós te agradecemos pelo conhecimento e pelo entendimento dado pelo teu Espírito Santo a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Na lição passada, nós vimos ali na lição número 8, e eu coloquei para vocês o vídeo do Hernandes Dias Lopes, não é? Que ministra muito bem sobre esse assunto. Ele deu uma série de estudos no capítulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu coloquei para vocês o finalzinho ali do capítulo primeiro, o começo do segundo, porque eu achei que era uma boa mensagem. Hoje nós retornamos a partir do verso aqui 14 do capítulo 2, em que Paulo muda de assunto. Paulo agora ele não está mais tratando da questão relacional dele com a igreja de Corinto, mas ele trata de um assunto teológico. Ele está esperando Tito ali, diz ele na carta que ficou esperando Tito, e nesse momento, então, Paulo ele escreve na sua carta aos Coríntios algumas questões teológicas. E dentre essas questões teológicas, Paulo começa então a falar a respeito da nossa vida em Cristo Jesus. A nossa revista Escola Dominical diz aqui assim: a porção bíblica que ora examinamos contém algumas considerações de Paulo acerca do ministério apostólico e inclui o contraste existente entre a antiga e a nova aliança. Mais uma vez, como o texto da lição anterior, encontramos aqui um pouco do tom pessoal da epístola. Então, nos diz assim, triunfantes, né? Até este ponto da carta, Paulo faz um relato do seu ministério que parece desanimador, mas nesse ponto, porém, as suas palavras são animadoras. Paulo começa, então, dizendo aqui no texto: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo está mais ou menos exultando em relação a todas as dificuldades e questões, como foi dito aí, desanimadoras, que ele tinha motivo para dar graças a Deus. E assim, queridos, nós também. Muitas vezes estamos passando por lutas, estamos passando por dificuldades, mas nós temos motivos sempre para dar graças a Deus. Amém? Sempre, eu tenho sempre dito, né? Olha para trás, lembra um pouco dos milagres que Deus já fez. E você vai, então, dessa maneira, perceber que você tem muito mais para dar graças do que reclamar, se queixar e se sentir desanimado. E é interessante que nesse texto Paulo fala assim, que ele dá graças a Deus, não é? Porque em Cristo Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo. Paulo está trazendo aqui uma imagem para nós daquela figura do exército romano, porque Paulo estava muito ali afeto, né? Aqueles exércitos romanos que caminhavam. Paulo era um homem que era viajado, era um homem culto, era um homem que tinha muita experiência, era cidadão romano também, e Paulo aqui traz, então, a lume aquela figura do general romano quando ele voltava da batalha vitorioso. Nos diz aí a história, né, que um general romano, quando ele ia para a guerra, se ele vencesse a guerra, no seu retorno, ele era feita uma procissão, e aquela procissão era uma forma de homenagear aquele general pela vitória que ele conquistou naquela guerra. Mas havia algumas condições para que esse general fosse digno
dessa procissão. Primeira coisa é que esse general ele tinha que ter matado pelo menos 5.000 inimigos, era uma das condições. Segunda coisa é que ele deveria trazer trazer prisioneiros acorrentados, eles deviam vir trazendo os prisioneiros. Terceira coisa, ele tinha que trazer o espólio, ou seja, que era a riqueza que ele tomou daquele exército, trazer aos pés do imperador. E assim, então, ele recebia essa festa, né? Essa festa que era uma procissão. Quando ele se aproximava de Roma, então o Senado romano ia lá e preparava essa procissão. Como era essa procissão? Ia ali na frente, né, daquele exército, ia os prisioneiros. Mas na frente iam os prisioneiros, aqueles prisioneiros que não tombaram na batalha e nem resistiram àquele general, que se entregaram. Esses prisioneiros, então, eles recebiam guirlandas de flores, que eles eram obrigados a carregar, e recebiam também incensos aromáticos, incensos com perfumes, que eles carregavam, e durante toda aquela procissão, por onde eles passavam, a primeira coisa que se sentia era o aroma das flores e o aroma dos perfumes aromáticos que eles estavam ali com seus incensários. Depois vinha, em seguida, uma carruagem de ouro, em que o general ele era sentado naquela carruagem e ele ali recebia os aplausos das multidões que o ovacionavam, não é? Depois ali vinha um carneiro, né, um carneiro branco, um bezerro branco, que seria oferecido no altar de Júpiter em gratidão à vitória daquele general no templo. E, finalmente, os prisioneiros que haviam sido derrotados, mas que não haviam sido mortos, esses prisioneiros acorrentados, arrastados, seguiam atrás da procissão, rumo, então, à praça central de Roma. O cortejo parava, primeiramente, no templo de Júpiter, onde era feito o sacrifício daquele bezerro branco, daquele carneiro branco, e, em seguida, eles caminhavam até o grande circo, o grande coliseu de Roma, e os circos máximos, não é? E ali, então, naquele lugar, aqueles prisioneiros que estavam acorrentados, eles eram mortos na presença de todos ali, eles eram degolados vivos, era uma coisa dantesca, não é? E aqueles prisioneiros que estavam com as guirlandas e estavam com os incensários de perfume, esses eram liberados como escravos, não é? Podiam retornar às suas cidades, mas eles passavam a ser escravos de Roma. E assim se completava a procissão em homenagem àquele general. Paulo, quando ele fala sobre Cristo nos conduz em triunfo, ele está, de certa maneira, fazendo uma referência a essa procissão, não é? Em que aquele general era trazido triunfante, ovacionado por aquele pessoal. Só que no nosso caso é completamente diferente, porque Cristo ele não foi fazer vítimas, ele não foi destruir pessoas. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo ele veio para morrer em nosso lugar, e o castigo que nos traz a paz veio sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor Jesus Cristo ele foi até o Hades, e ali ele trouxe vencida a morte, né? E a palavra de Deus nos diz que ele ressuscitou, e assim nós somos como que os soldados daquele cortejo, e Jesus é o nosso general. É mais ou menos essa referência que ele está fazendo, e nos mostrando, não é, que a vida cristã ela é sempre vitoriosa. Por mais que nós passemos por lutas e por mais que nós passemos por dificuldades, um dia, quando o Senhor Jesus Cristo ali for ovacionado na Nova Jerusalém Celestial, e ali ele receber a glória, os louros, os louvores por
tudo aquilo que ele fez nesta grande batalha que ele travou contra Satanás e contra o pecado e contra os demônios e foi vitorioso, nós seremos os soldados de Cristo que estaremos ali naquela procissão, né? Eu falei que os prisioneiros vinham atrás do general, mas antes vinham todos os soldados dele e depois vinham os prisioneiros. Nós somos aqueles soldados vitoriosos, né? É essa referência, então, que Paulo está fazendo, dizendo que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Assim, meu querido, eu quero que você pense aí nessa lição de hoje, que em Cristo Jesus nós sempre somos triunfantes, porque Jesus já venceu a guerra, Jesus já venceu a batalha. Segunda coisa que ele fala aqui é a respeito deste perfume, não é? Ele diz aqui que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Se a gente olhar o texto aqui, vai dizer assim: ele sempre nos conduz em triunfo e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa fragrância é uma referência também àqueles incensos aromáticos que os prisioneiros escravizados traziam, não é, daqueles perfumes que perfumava por todo lugar por onde eles passavam. Então, fazendo que chegasse aos sentidos das pessoas, né, o cheiro, né, da vitória. Então, Jesus ele diz que, por meio de nós, Jesus ele exala neste mundo a fragrância do seu conhecimento. Não é? Nós somos, diz lá também no outro texto do Novo Testamento, que nós somos o aroma de Cristo, nós somos o perfume de Cristo. Todas as vezes que nós chegamos num lugar e nós levamos a palavra do Evangelho e nós nos comportamos como filhos de Deus, como filhos da luz, que nós somos verdadeiras testemunhas de Jesus, dessa maneira nós estamos exalando a fragrância do seu conhecimento, levando o bom perfume de Cristo ao nosso redor, para que as pessoas, quando sintam a nossa presença, possam dizer: eu sinto a presença de Cristo. Eu lembro quando eu me converti, em 1982, eu fui trabalhar numa empresa em São Paulo e eu trabalhava numa sala sozinho, o dia inteiro, sozinho, eu e as correspondências. E eu lembro que um dia eu estava ali sempre louvando a Deus, aquele lugar era um lugar onde eu lia a Bíblia na hora do almoço, eu estava sempre orando, porque estava sozinho ali trabalhando, então eu gastava a minha mente orando e era um trabalho mecânico, né? Então não precisava muito de usar a cabeça para colocar correspondência nos slots ali. Então ali eu ficava orando, eu ficava louvando e tal. E, e aí um dia eu lembro que uma moça entrou na sala, é lógico que eu não estava louvando, não estava fazendo nada quando ela entrou, mas ela chegou aí para mim e disse assim: escuta, o que é que tem de diferente aqui nessa sala? Eu olhei e falei: aqui não tem nada diferente, é só uma sala, correspondência, mesa, esses escaninhos de correspondência. Ela falou: não, não, existe uma paz aqui dentro. Ela falou assim: o que você faz aqui dentro para ter essa paz? Aí eu falei para ela: olha, eu invoco a presença do Senhor Jesus Cristo e de Deus aqui nesse lugar. E ela falou: e como que eu faço isso? Eu falei para ela: então, olha, você tem que orar, entregar sua vida para Jesus. E ali eu orei com aquela moça, né? E embora eu não tenha visto nela sinais de conversão, de transformação, mas eu pude ver ali que aquela moça, ela desejou claramente sentir também na vida dela o bom perfume do conhecimento de Cristo. Amém? Assim, nós somos vitoriosos e nós somos triunfantes, porque Jesus morreu por nós e nós o aceitamos, e ele é o nosso Salvador e nós temos a vida eterna. E nós podemos levar esta fragrância, este perfume para outras pessoas. Amém? Então, é isso que Paulo está falando, da nossa vitória em Cristo Jesus. Por mais que passemos por lutas, por mais que possamos, em algum momento, estar desanimados, como Paulo viveu um momento de desânimo, nós carregamos conosco o bom perfume de Cristo. Amém? Seguindo aí no nosso texto, o texto diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Ora, como que funciona isso? Nós somos perfume de Cristo, tanto para as pessoas que forem salvas, quanto para as pessoas que se perdem.
É lógico, como eu disse, aquela moça fez ali aquela oração, mas não foi uma coisa profunda, que ela realmente teve um desejo de se converter, então ficou só nisso. Embora ela tenha realmente desejado ouvir de Cristo, desejado aquela oração, ela não se converteu, até onde eu sei. Pode ser que hoje ela seja uma mulher de Deus convertida, mas até aquele momento não. Então, eu fui aroma de Cristo para ela, mesmo ela sendo uma pessoa descrente. Mas, da mesma maneira, eu testemunhei para muitas pessoas. Eu posso dar como exemplo o meu chefe lá na época, o irmão Geraldo, para quem eu testemunhei, para quem eu também fui o aroma, a fragrância do seu conhecimento naquele departamento, e preguei o evangelho para o meu chefe se converteu. Depois se converteu a namorada dele, e hoje eles são pastores de uma igreja batista em São Paulo. Então, eles são salvos. Então, de certa maneira, esta fragrância do conhecimento de Cristo, esse perfume, é tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Agora diz assim: para com estes, cheiro de morte, para a morte; para com aqueles, aroma de vida para a vida. O que Paulo está querendo dizer com isso? Voltamos novamente àquela procissão de Roma, quando o general e seus soldados entravam vitoriosos na cidade e a população fazia festa para eles, e aqueles homens carregavam ali as guirlandas de flores e traziam ali aqueles incensos aromáticos, espalhando aquele perfume de vitória pela cidade. Aquele perfume de vitória, na hora que os soldados vencedores da batalha exalavam aquele perfume, para eles aquilo era um perfume de vitória, de vida, porque eles tinham ganho a batalha, eles tinham ganho a guerra. Então, para eles, aquele perfume tinha um cheiro de vitória, um cheiro de alegria, um cheiro de vida. Eles iam voltar para suas casas, receber o abraço de suas famílias, e ali eles seriam, então, recompensados por toda aquela vitória. Entretanto, esse mesmo perfume que estava nas mãos daqueles homens que seriam escravizados, e depois, lá no fim da fila, esse mesmo perfume era sentido pelos prisioneiros que sabiam que caminhavam para a morte. E ali, então, aquele perfume para eles, embora fosse o perfume da vitória dos romanos, era o perfume da morte deles. Era como se aquele fosse o perfume que estava sendo queimado para a morte deles. O que Paulo está querendo dizer? Qual é o trocadilho que Paulo está querendo fazer com isso a respeito da vida eterna, da nossa salvação? É que nós somos o bom perfume de Cristo. E quando nós pregamos o evangelho para as pessoas, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que em breve nós vamos morrer todos, e em breve haverá um julgamento. E aqueles que têm Cristo, esses terão vida eterna. Aqueles que não têm Cristo, esses terão perdição eterna, irão para o inferno, irão para a segunda morte, irão sofrer. Então, quando nós pregamos o evangelho, as pessoas ouvem isto, aqueles que se salvam, este perfume é um perfume de vida. Quando me pregaram o evangelho para mim e eu aceitei, essa mensagem foi uma mensagem de vida, de salvação, de vida eterna, que eu venci a morte, que eu vou superar a morte. Quando eu atravessar o rio da morte, do lado de lá estarão os anjos do Senhor me esperando para me levar à presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por outro lado, aqueles que ouvem o evangelho e não aceitam, é uma mensagem de morte, é uma mensagem de condenação. Quando eu prego o evangelho, falo sobre isso, da salvação e do inferno, para uma pessoa, e esta pessoa recusa esta salvação, este evangelho é uma sentença de condenação, é uma sentença de morte. Está dizendo: você não aceitou a Cristo, você não quer aceitar esta mensagem, você, infelizmente, não será salvo e você já está condenado, diz a palavra de Deus, indo a passos largos para a condenação eterna. Por isso, esse perfume, diz aqui, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo.
tanto nos que são salvos como nos que se perdem, porque para estes cheiro de morte, para a morte, e para com aqueles aroma de vida para a vida. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido, por isso que Paulo está falando isso. Depois ele segue dizendo: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a atitude dele, Paulo, para com o evangelho, não era uma atitude de alguém que prega a palavra de Deus visando o lucro, visando recompensa financeira, visando pagamento. O evangelho que nós temos visto, que naquela época já existia também em muitos lugares, é um business, é um negócio. As pessoas estão mercadejando o evangelho. Lembra quando o Senhor Jesus entrou no templo em Jerusalém e aqueles homens vendiam as pombinhas, as rolinhas, vendiam ali os passarinhos, vendiam os carneiros para que pudessem ser oferecidos no templo? Ora, as pombinhas, os carneiros, eles faziam parte do ritual, faziam parte daquilo que acontecia dentro do templo, mas os homens extrapolavam aquilo, eles faziam daquilo uma coisa, um mercado em que eles só visavam o lucro. O propósito ali não era atender a necessidade do templo e nem mesmo o propósito do sacrifício, mas era meramente lucrar, e eles vendiam aquelas coisas por preços exorbitantes dos viajantes, e todo aquele lucro, toda aquela coisa exorbitante gerou no coração do Senhor Jesus uma revolta, que ele foi lá e derrubou a mesa dos cambistas e derrubou aquelas cestas onde estavam os passarinhos, e ele disse: vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de comércio, uma casa de negócios. E o Senhor Jesus é o único lugar na Bíblia que o Senhor Jesus ele fica revoltado, que ele fica indignado, né? O Senhor Jesus não ficou indignado assim em nenhum outro momento. Então, nós podemos saber o que o Senhor Jesus acha dessas igrejas que fazem do evangelho um comércio, dessas igrejas que fazem do evangelho somente um business, uma coisa de lucro, para dar aos seus líderes uma vida milionária, uma vida de milionários, de pessoas ricas, como se fossem empresários de um grande business, não é? E verdadeiros reis, verdadeiros príncipes são os líderes de certas comunidades cristãs, e isso à custa o quê? Da pobreza das pessoas, à custa de ofertas que estão sempre sendo pedidas e que nunca têm fim, e que nunca atendem à real necessidade, e as igrejas constroem impérios com aquilo, sendo que a igreja poderia usar tanto daquele dinheiro para enviar para os missionários nos países mais pobres, para fazer tantas coisas que poderiam levar o evangelho a alcançar o mundo. Imagina quanto dinheiro as igrejas cristãs têm e como os missionários passam necessidade no campo e poderiam trabalhar com muito mais, poderíamos enviar muito mais missionários, levar o evangelho muito mais adiante, mas acontece que esta sanha pelo dinheiro, esta sanha pelo poder, ela está no coração de muitas pessoas. E Paulo diz: não é o nosso caso. Nós não mercadejamos o evangelho, nós não mercadejamos a palavra de Deus. Ela é realmente, nós somos o aroma de Cristo por onde a gente vai. Ele diz: isto não é uma coisa artificial, ele diz com sinceridade e da parte do próprio Deus. Quer dizer, Paulo está dizendo aqui que isso é uma coisa sincera, isso é uma coisa que não é fabricada, não é? Quantas pessoas por aí vivem uma vida de um evangelho fabricado, é falsidade. A vida espiritual deles é uma mentira. E certas coisas que acontecem nos cultos e nas reuniões são fabricadas. E Paulo diz: não é o nosso caso, nós pregamos um evangelho sincero. E é assim que deve ser o evangelho, queridos. É assim que deve ser a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus que desde que me converti, em 1982, passaram na minha vida pessoas, tanto na Igreja Batista quanto na Igreja Presbiteriana, por onde eu estive por um tempo, grandes homens de Deus, pessoas sinceras. Pastor Tiago Lima foi meu pastor,
pastor Carlos Bordini, eu não lembro o primeiro nome dele agora, né? E pastor reverendo Gildásio, na Igreja Presbiteriana, pastor Nivaldo Nassif. Tantos pastores passaram pela minha vida, homens de Deus, homens, pastor Laércio de Paula Souza, pessoas de quem eu não posso falar nada deles, porque são homens de Deus, pessoas tementes a Deus, pessoas de uma vida simples, pessoas nobres no Senhor, não é? Que não tem nada a ver com esse evangelho que a gente vê por aí, esse evangelho falso, esse evangelho fabricado, esse evangelho de mercado, mercadejado. E Paulo continua: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Paulo aqui volta um pouquinho naquele assunto, porque naquela igreja existe uma certa resistência ao apóstolo Paulo. Né? Aquelas pessoas novas lá na igreja, talvez, e certas pessoas que estavam ali, eles, de alguma maneira, estavam resistindo ao apóstolo Paulo, e ele diz assim: porventura, eu preciso ser recomendado a vocês, né? Outra vez, como se fosse a primeira vez que eu estivesse indo aí. É como eu, por exemplo, eu fui membro de uma igreja em São Paulo, Igreja Batista Vida Nova em Vila Prudente, me converti lá em 1982, depois eu estive lá por muitos anos e fui para o seminário, e depois me tornei pastor, e a igreja me colocou como pastor, e eu fui pastor durante 10 anos. E então, quando eu volto lá, queridos, mesmo passados já 15 anos que eu deixei de ser pastor daquela igreja, e eu chego ali, eu sou recebido, não é, como no meio de uma família. Eu não preciso de carta de recomendação para chegar lá. Eu não preciso que ninguém me apresente a maioria das pessoas que estão lá há muito tempo. Não é? Elas é que me apresentam aos mais novos para dizer: olha, esse aqui foi nosso pastor. Não é? E o pastor que está lá é o meu amigo, e ele também tem toda a alegria de me apresentar para os mais novos e dizer: olha, ele foi pastor aqui desta igreja, batizou muitas pessoas aqui. Então, nesse caso, é como Paulo está dizendo aqui: eu preciso novamente de uma carta de recomendação, né? Ele diz assim: ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vocês? É lógico que não, não é? Ele diz assim: a minha carta de recomendação são vocês. Ele diz: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, Paulo está dizendo aqui: eu não preciso que ninguém me apresente. O que me apresenta a essa igreja são vocês. Vocês são a minha carta, porque vocês são fruto do que Deus escreveu nos corações de vocês. Não é carta escrita em papel com tinta, não. É carta escrita, vamos dizer assim, pelo sangue de Jesus no coração de vocês. Vocês são o papel desta carta. São vocês que testemunham do meu ministério. Assim, queridos, todo pastor, todo líder, toda pessoa que trabalha na igreja, o que qualifica esta pessoa não são relatórios. O que qualifica esta pessoa é a sua história. Eu já, muitas vezes, na igreja, eu vejo assim que muitas vezes as pessoas elas têm uma tendência a comparar a igreja com o mundo secular. E no mundo secular, a gente tem que avaliar as pessoas por alguns critérios. E um dos critérios são relatórios. Vamos ver aqui relatório de quantas coisas você fez, quantas horas trabalhou, quanto você fez isso, quanto fez aquilo. E muitas pessoas, às vezes, tentam avaliar um líder no ministério dessa maneira, dizendo assim: não, quanto tempo você pregou, quantas horas você pregou, quantas horas você estudou. Mas, queridos, o que avalia um líder cristão, não só um pastor, mas qualquer líder cristão e qualquer crente dentro da sua própria casa e dentro da sua família, como crente, não são esses relatórios. O que nos avalia não é a avaliação de algumas pessoas. O que nos avalia é a nossa história.
O que nos avalia é a nossa vida. Quando você olha para a nossa vida, olha para a nossa história, olha para a história daquela pessoa e diz assim: a história dessa pessoa o aprova. A história dessa pessoa. Quando você vê as pessoas convertidas, as pessoas ensinadas, as pessoas instruídas, então você diz: não, esse ministério é aprovado. É aprovado porque não está metido em escândalo, é aprovado porque nunca roubou ninguém, é aprovado porque levou pessoas a Cristo, amou as pessoas. Amém? Então, querido, sempre que a gente for avaliar alguém, um pastor, um ministério, os conceitos que devem estar em jogo e a forma desta avaliação não deve ser uma forma como no julgamento secular. Porque talvez, de acordo com o julgamento secular, eu fosse avaliar o pastor Tiago Lima, meu querido pastor, e talvez ele ficasse a dever. Era um homem muito ocupado, trabalhava na sociedade bíblica, nem sempre ele tinha tanto tempo para a igreja, nem sempre ele poderia estar tanto lá, fazendo o que a igreja queria, mas foi um missionário, né, que viveu no campo missionário muitos anos. Ele perdeu a conta das milhares de pessoas que ele batizou. Ele ajudou, inclusive, a traduzir a Bíblia no fim da sua vida para o português, dos originais grego, hebraico, aramaico. Então, quando eu falo tudo isso a respeito dele, os irmãos podem ver que o que avalia a figura do pastor Tiago Lima, que foi meu pastor, é a história dele. Você olha a história do começo ao fim e você vê uma linda história escrita, não com tinta em relatórios, mas com o suor e com o amor que ele tinha pelas pessoas. Isso está gravado aqui no meu coração, porque eu fui discipulado por ele, assim como o pastor Silvestre, que foi aquele que me recebeu na igreja e me discipulou, e hoje é um pastor lá em São Paulo. Pessoas que passam pela nossa vida, queridos, são pessoas que escrevem no nosso coração a sua própria história. Você que é mãe, você que é pai, saiba que você tem escrito no coração dos seus filhos a sua carta. Seus filhos têm gravado ali no coração. Talvez você vai dizer, mas os meus filhos não têm tido um bom comportamento. Mas Paulo também não podia atestar o comportamento daquelas pessoas, mas ele podia muito bem olhar nos olhos deles e dizer assim, vocês sabem de todo o bem que eu fiz por vocês. Vocês sabem quem eu fui e quem eu sou na vida de vocês. Eu não preciso novamente ser apresentado. Eu não preciso novamente de um relatório para me apresentar a vocês. Amém? E segue adiante e diz assim, Paulo diz assim, deixa eu voltar aqui e encontrar. No verso diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da pedra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui, queridos, eu acho que nós não vamos ter mais tempo para ir além, eu vou ficar nesse tema. Aqui diz assim, o espírito vivifica e a letra mata. Até outro dia alguém me mandou uma mensagenzinha dizendo, pastor Ledo, o que significa o espírito vivifica e a letra mata? Ora, se você olhar aí, você vai ver que fica muito claro que Paulo está fazendo uma referência entre a lei de Moisés e o evangelho de Jesus. A lei de Moisés é a letra, o evangelho de Jesus é o Espírito. Não é? A graça de Deus revelada em Jesus Cristo é o Espírito. A letra de Moisés, a lei de Moisés é a letra. E ele faz aquela referência de que quando Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, os irmãos devem lembrar que o rosto dele ficou brilhando, ele ficou glorioso. E ele então colocou um véu sobre ele, né, para que as pessoas pudessem suportar a glória que estava nele. Só que, com o passar do tempo, aquela glória foi se apagando. Mas como ele tinha um véu, as pessoas não viam que a glória estava apagando.
né? E aquela glória foi se desvanecendo, é isso que diz aqui, porque ele diz assim, Paulo diz assim, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Paulo está dizendo que a glória do ministério de Moisés foi temporária, ou seja, aquela lei ela teve um tempo, mas agora aquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida da igreja através da morte e do sacrifício de Jesus, isso é permanente. E ele está dizendo, aquela letra teve glória, quanto mais o Espírito. Por quê? Porque a letra mata. Porque a letra mata. A lei dizia lá várias coisas. Aquela pessoa que adulterar será apedrejada. Aquele filho que for rebelde será apedrejado na porta. Aquela mulher que trair o seu marido será apedrejada. E assim tinha várias leis ali dizendo sobre apedrejamento, sobre morte, sobre condenação. Então, Paulo diz aqui que aquela letra mata. A letra mata, porque se você não obedecer à lei, você seria morto. Agora o Espírito vivifica. Nós vemos isso muito claramente quando Jesus se encontra com aquela mulher adúltera, as pessoas com as pedras nas mãos, representando o que ali? A letra, a lei. A lei nos diz, eles disseram, Moisés nos diz que se alguém for pego, uma mulher foi pega em adultério, deverá ser apedrejada. É a letra. E a letra mata. Aí o Senhor Jesus diz que atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Eles foram atirando as pedras no chão e ninguém apedrejou a mulher. E ele chegou para aquela mulher e disse, filha, onde estão os teus acusadores? Ela disse, não sei. Ele disse assim, nem eu te condeno, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é isso? É o Espírito, é a graça de Deus. Em Jesus nós experimentamos a graça de Deus. Na lei de Moisés nós experimentamos a lei, a condenação. E na lei nenhum de nós seria salvo, porque nenhum de nós conseguiria remissão dos nossos pecados simplesmente pelos sacrifícios de animais. Aquele sacrifício era temporário, mas o sacrifício de Jesus, ele é permanente, ele é para sempre, ele vale para sempre. Jesus morreu por nós de uma vez por todas. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso significa que a graça de Deus, ela tem uma glória muito maior do que a letra da lei. Amém? Eu vou ficar por aqui, porque não dá para a gente chegar no finalzinho aqui do texto, mas você vai ver que o finalzinho do texto continua falando sobre essa vitória da graça sobre a morte. Né? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. É isso que Paulo fala também mais para frente. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra em nossos corações, que você possa compartilhar aí no nosso grupo o que você aprendeu. Se alguma coisa não ficou clara, você pode perguntar, nós vamos tentar responder. E que você tenha um bom domingo, uma boa semana e que Deus o abençoe. Lembrando que se você está assistindo no YouTube e você ainda ainda não subscreve o nosso canal, vá lá, subscreva o nosso canal para que você receba os avisos, né? Ative o sininho para receber informação quando a gente entra online e que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém.